Glória a Jesus. Foi um tempo muito precioso. Mande o seu filho. Ajude com que ele participe das atividades que estão sendo propostas aqui. A gente tem feito isso com muita intencionalidade. E o desejo do nosso coração é que esse menino, essa menina, esse jovem, esse adolescente, ele perceba o amor de Deus aqui, junto dos irmãos dele. E isso é maravilhoso demais. Eu tive uma responsabilidade ali, uma incumbência, né? Além de ter ajudado a Doroteia a arrumar o acampamento, o local, ter alugado, arrumado o ônibus, ter ajudado na cozinha, eles também me deram o privilégio de dar uma palavra nesse acampamento. E eu fiquei com uma expectativa muito grande de poder falar para os meninos, porque eu entendo que, tanto aqui nos nossos cultos, dia de domingo, e também nos acampamentos, eu fico com muita expectativa do Senhor nos visitar, porque quando isso acontece, isso marca a vida nossa, marca a vida dos meninos também. Naquele acampamento que eu fui quando era adolescente, e aconteceu algo tão maravilhoso, o Senhor falou comigo, eu vivi uma experiência, eu fui batizado pelo Espírito Santo. São muitas coisas que acontecem no acampamento, e eu queria que eles tivessem esse tempo, né? Mas eu limitado demais, gente. Como é que eu consigo promover uma coisa dessa? Isso só o Senhor pode promover. Mas aquilo me dando uma certa angústia, né? Porque eu queria tanto que aquilo acontecesse com eles, e orando, pedindo a Deus. E aí, em determinado momento, depois de algumas situações que eu tinha feito, o Senhor falou para mim que, diante daquilo que eu estava fazendo, que era a minha parte, eu estava dando conta de fazer, a parte que Ele tem que fazer, Ele não vai deixar de fazer. E aí foi um tempo muito especial com aqueles meninos ali, à noite. Eles foram visitados pelo Senhor. E eu queria te falar nessa manhã para você se esforçar para fazer aquilo que você tem que fazer. Porque se você se esforçar, provavelmente, talvez você nem dê conta. Mas se você se esforçar e o Senhor vê o seu coração e vê que você está se esforçando, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Independente de qualquer situação que você estiver passando agora. Se o seu coração estiver limpo diante do Senhor, se você estiver se esforçando, eu queria te dizer que o Senhor é fiel. E a parte dele, Ele não deixa de fazer. Ele é maravilhoso demais. E para você que tem um pai aqui, você que tem um filho aqui na igreja, desde os 18 meses até os 17 anos de idade, hoje pela manhã você recebeu um link aí no WhatsApp. Se você participa dos grupos de pais da igreja, você recebeu um link aí no WhatsApp com uma pesquisa. Eu preciso muito que você responda essa pesquisa. Essa pesquisa eu configurei de forma que não vem o seu e-mail, então ela é anônima, eu não vou saber de quem que você é, pai ou mãe, mas eu queria muito que você respondesse, porque tem perguntas ali muito intencionais, das quais nós vamos tratar no próximo sábado, às 9h30. E você que é pai, mãe, avô, tio, aí talvez você não tenha hoje um filho nessa idade que eu estou falando, mas você tem filhos mais velhos que já se casaram, participa dessa reunião aqui com a gente, para você entender um pouquinho do que está acontecendo conosco com relação a essa nova geração. E eu acredito que isso vai ser bênção demais para a sua vida e para você abençoar a vida de outros. Nós temos uns desafios muito grandes, e nessa reunião a gente vai poder falar de forma muito aberta, e quem vai gerenciar esses dados sou eu sou louco por dados, eu gosto muito de compilar as coisas, de ver como que funciona, qual que é o sentido, e tem perguntas ali que a gente vai montar ali um organograma para ver o que está acontecendo conosco e poder ver quais ações podemos tomar, né? Os americanos é que fazem isso, eles fazem pesquisa para tudo, e fazem livro, defendem teses, e eu estou querendo muito que a nossa nova geração aqui da comunidade seja uma geração que faz diferença aí fora. Eu acho que eu comprei isso do nosso presbítero, o pastor Neif. Ele tem esse desejo que os nossos jovens cheguem na faculdade e arrepiem, arrumem confusão com aqueles professores ali que estão defendendo umas coisas que estão totalmente fora da palavra, e eu estou junto com ele nessa luta aí. Então, é muito importante que você responda para mim essa pergunta. Só eu que vou tratar esses dados, mas ninguém vai ter acesso como que foi enviado, e no sábado que vem eu vou apresentar aqui para vocês o que eu vi lá, perguntas com relação à internet. Você que tem um filho mais velho vai ter que responder para mim o que você errou na criação do seu filho, que talvez você, se pudesse voltar, você consertaria, e a gente vai ter pais de filhos menores onde vão escutar talvez o seu erro, e talvez ele não vai errar. Entende como que funciona essa questão da nova geração, a família junto? Eu mesmo tenho uma filha de 18 e um rapaz de 15. Tem muita coisa que eu vendo hoje, eu falava, meu Deus, eu queria voltar lá atrás e fazer diferente. E tenho tido o privilégio de fazer isso com os casais e com as famílias mais próximas de mim,
de orientar alguma coisa, dar uma direção, mostrar que eu já errei e a gente não precisa continuar errando. Então, responda, porque isso vai me abençoar muito para fazer essa pesquisa, e eu acredito que isso vai ser uma ferramenta também para a igreja muito importante. Amém? Irmãos, amanhã nós completamos aqui na comunidade 34 anos. Agora, quando eu venho falar, tem que ser assim. Amanhã nós vamos fazer 34 anos da comunidade cristã da Zona Sul. Glória a Deus! Um lugar onde a gente adora o Senhor, um lugar onde a gente testemunha, um lugar onde a gente tem comunhão com os irmãos, temos as igrejas casas, o Senhor tem nos abençoado de forma muito maravilhosa, muito especial. E nesses dias eu preparando, pedi a oportunidade lá para os irmãos para estar ministrando aqui, e eu pensando a respeito do que eu podia falar, e eu gosto muito de ficar estudando Paulo e as cartas, o Novo Testamento, eu gosto muito de ficar estudando e pensando, e eu vejo uma característica muito interessante nas cartas que Paulo vai escrevendo, e eu lendo a respeito disso, e vendo que Paulo vai ali tratando de situações que a igreja está sofrendo, falsos mestres, doutrinas que as pessoas estão tentando trazer, judaizar, e eu vejo Paulo ali tratando aquelas coisas todas, e aí eu fiquei pensando assim, se o Senhor fosse, através de Paulo, escrever uma carta para a comunidade cristã da Zona Sul, como que seria essa carta hoje? O que nos assola? O que está fazendo com que talvez a gente não rompa mais? O que está fazendo com que a gente tenha dificuldade entre nós? E eu fiquei pensando nessas coisas. E aí depois eu fiquei pensando também assim, aqui no caso, não foi Paulo que escreveu, que evangelizou, eu não falei o texto ainda, nós vamos ler Colossenses capítulo 1, estou empolgado aqui. Então, Colossenses capítulo 1, quem evangelizou, quem implantou aquela igreja ali foi Epáfras, não foi Paulo. Mas Paulo escreve a carta para eles também no mesmo sentido, só que aqui a igreja não estava muito sofrendo por nenhuma influência judaizante, muito pelo contrário, Paulo aqui vê que está uma igreja firme em amor, avançando, e ele fala isso aqui nesta carta. E o interessante é que mesmo Paulo, tendo esse relato de Epáfras, ele ainda continua com a mesma característica dele. Como que Paulo referendou toda a sua defesa de tudo que estava acontecendo com aquelas epístolas, naquelas epístolas que ele escreveu? Ele começava sempre falando da autoridade que ele tinha para aquilo que ele foi chamado, e, na sequência, ele expunha por que ele tinha essa autoridade e falava daquele que movimentava a vida dele, que era o próprio Jesus. E depois ele tratava de outras coisas. Eu fiquei imaginando isso, falando assim, se Paulo agora estivesse escrevendo para nós, a igreja que o pastor Neif aqui teve a visão do Senhor e junto com os irmãos tão amados, ele implantou essa igreja. Eu fico imaginando que o Senhor, através de Paulo, ele ia escrever para o pastor Neif, continue firme nesse desejo seu, que os irmãos se amem. Ele ia se agradar do amor que está entre nós. E aí depois eu fiquei pensando assim, e se fosse o pastor Neif escrevendo para nós os nossos 34 anos? Ele ia falar, irmãos, continue firme no amor, e ele falou isso aqui na ceia, eu nem estava combinado com ele. O que ele falou na ceia? Que tem um amor, que a gente não entende ele, tem um amor que é grande demais para a nossa memória limitada, para a nossa capacidade de pensar, tem um amor assim tão especial. E este amor de Jesus não foi um acidente. Jesus não foi para a cruz por acidente. Eles não tinham que crucificar uma outra pessoa e pegaram Jesus passando lá, falando do amor de Deus e crucificaram Jesus. Não. Foi tudo intencional. Aquilo que Jesus deixou acontecer com ele por nós foi por amor. E ele espera que nós também tenhamos esse amor. Então, nessa carta aqui, Colossenses, vamos ler um começo dela aqui para a gente entender. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, seu fiel discípulo aí, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. E aí ele vai falar uma coisa maravilhosa. Dando sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo teve notícia daquela igreja e passou a orar por ela. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, olha aí,
e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto, guarde essa palavra, e crescendo crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. Essa verdade é Cristo. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Por essa razão também, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aí depois ele vai no 13 falar isso para nós aqui. Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, aqui, só esse, depois vocês dão uma lidinha aqui, eu estou já antecipando, né? Na minha igreja casa, a gente começa a estudar Colossenses agora nessa quinta, então a turma já vai sair daqui mais afinada um pouquinho para a gente estudar ali na quinta. E você, que não está numa igreja casa, por favor, ali atrás tem um mapinha, onde tem todos os bairros onde a gente tem, cada tochinha daquela é uma igreja casa e um bairro. Não deixe de participar, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Então, irmãos, eu fico vendo essa carta aqui que Paulo vai escrevendo para essa igreja, e ele fala desse fruto do capítulo 6, depois ele fala no capítulo 10, frutificando, depois ele fala no versículo 8 do Espírito, deste amor no Espírito, e aí eu fico pensando o que falta ainda para que a gente entre nessa dimensão de amor maior, nessa expressão que Jesus falou que pela qual, se nós fizéssemos ela de maneira tão exemplar, as pessoas nos reconheceriam como os seus discípulos. Então, às vezes, a gente tem essa expressão assim, mas eu amo a Cristo porque Ele me salvou, eu entendi a obra da cruz, eu amo a Cristo de uma maneira muito especial. Cristo é tudo para mim. Mas eu acredito que se isso não gerar dentro de você um fruto, se isso não gerar dentro de você uma vontade, se isso não gerar dentro de você uma transformação, esse amor está inoperante. Esse amor está inoperante. Este amor de Deus, este amor de Cristo por nós, tem que ser capaz de nos movimentar a ir para aquela pessoa que nos ofendeu e consertar com ela. Ela nos ofendeu, nós a procuramos, nós a perdoamos. Eu tenho uma diferença com alguém e a pessoa não vai vir consertar comigo, mas eu vou consertar com ela. Por quê? Porque este amor de Cristo está vivo em mim. Ele está vivo em mim, Ele produz essas coisas. Então é necessário que a gente frutifique nisso, frutifique neste amor. A gente vai ver essa palavra de fruto, frutificar, dar frutos na Bíblia constantemente no Novo Testamento. Você vai ver lá em Mateus 3:8, quando João Batista pregava, ele falava assim, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Quer ver? Deixa eu ver se eu não estiver errado. Aí está ali, o povo aqui é rápido. E facilita para vocês, que ninguém abre a Bíblia. Eu vou te pedir aí, não precisa de pôr os versículos aqui, não. Caiu o povo, vai dando uma folhada na Bíblia. Vamos abrir todo mundo aí, em Mateus 3:8. Aí fica muito fácil para a turma. Tem turma que não está nem trazendo Bíblia mais para a igreja. 3:8, vamos lá. João Batista pregando. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A gente vai ver também aqui um pouquinho que a gente é encorajado, incentivado a produzir esse fruto, mas também tem uma observação, tanto aqui em Mateus quanto também em João, que se a gente não produzir esse fruto, a gente corre um risco de ser cortado. Quer ver que vai ter isso? Mateus 7, um pouquinho só para frente, aí, o finalzinho do Sermão do Monte. Mateus 7, vamos a partir do 15 aqui. Até o Jean falou isso para nós aqui, nessa quinta-feira. É mais uma coisa boa que aconteceu aqui na igreja, que eu queria deixar você que não veio assim, com bastante sentimento de culpa. Nós tivemos aqui no segundo andar um encontro com os homens, e tivemos aqui embaixo um momento com as mulheres. E, irmãos, que dia precioso. Ali em cima, a gente teve um privilégio com os homens de os irmãos confessar pecado, a gente orar uns pelos outros. Foi o céu na terra ali em cima. Foi muito, muito especial. Foi muito bom. E aqui embaixo com as mulheres também não ficou para trás, não. Foi um dia, assim, uma noite espetacular, né? Eu fui conversando com algumas pessoas que participaram, e aí as pessoas começam a falar com a gente, já perguntando, as que participam, né? Quando é que vai ter o próximo? Porque eu preciso estar dentro disso aí. Eu preciso participar disso. Então, Mateus 7, a partir do 15, vai falar: acautelai-vos dos vossos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vos conhecereis. Agora já é Jesus. João Batista falou lá a respeito de arrepender e dar fruto de arrependimento, e se converter e ser batizado. Aqui agora Jesus vem falando para nós que a gente também precisa de dar esse fruto. E é interessante que muitas vezes a gente tem um pensamento na nossa vida assim, toda vez que a gente fala alguma palavra de desafio, ou que tem que ter alguma mudança, ou que tem que ter um comportamento diferente, a gente pensa no outro. E toda vez que a gente pensa que escuta alguma coisa a respeito de bênção, a gente quer para nós. Então, tipo assim, está acontecendo uma coisa muito boa, um mover muito grande de Deus, ou eu quero isso para mim, eu quero essa bênção. Isso é para mim. Agora, toda vez que tem alguma palavra que vem falando sobre isso, assim, faça uma avaliação, veja como que você está nessa coluna do amor, como que você está se apresentando diante de Deus com o seu coração. Se o seu coração está puro mesmo, transbordante de amor, aí você fala, isso é para o irmão, porque aquele irmão ali tem um coraçãozinho sujinho. Ontem até estava brincando, né, com a minha filha, Raquel, a gente cantando aquela musiquinha do infantil, né, que fala para o Senhor lavar o nosso coraçãozinho. Jesus pode lavar o nosso coraçãozinho. Porque, às vezes, nosso coraçãozinho está pesado, está meio marcado, mas o amor de Cristo pode lavar os nossos corações. Então, Jesus aqui traz isso para nós, e traz essa avaliação, né? Imagina se você agora tem um privilégio de apresentar a vida de alguém diante do Senhor. Imagina agora que alguém te pediu para fazer uma oração por ele. E você está com seu coração pesado. E você está com seu coração assim, não está transbordante de amor. Como é que você vai fazer essa oração? Difícil, né? Muito difícil. Tem uma passagem de um centurião, ele tinha um servo que estava doente, está em Lucas, capítulo 7. E ele pede para que os anciãos vá até Jesus e peça a Jesus para curar o servo dele. E é legal porque aqueles anciãos chegam diante de Jesus e falam assim, aquele centurião, detalhe, tá? Centurião romano, chefe de 100 homens, não judeu.
Aí aqueles homens chegam diante de Jesus, depois você confere o texto lá e fala assim, ele é nosso amigo, ele nos edificou uma sinagoga. Olha como é que eles apresentam esse centurião, que não era judeu, diante do Senhor. Ele é nosso amigo. Ele nos edificou uma sinagoga. Olha que coisa maravilhosa. Agora, ele vai, e Jesus fala então que vai lá. E no meio do caminho, ele manda outros amigos para falar com Jesus que Jesus não precisa nem de ir na casa dele. Basta uma palavra de Jesus. Porque ele é um homem sujeito à autoridade, diz a ele, vai, vai. Ele disse, volta, volta. Ele falou, Jesus, você é igual a mim. Eu sei o que é autoridade. E eu sei que só uma palavra sua basta. E eu vejo ali o cuidado daquele homem, que ele não queria nem constranger Jesus, porque ele sabia que Jesus, por ser judeu, não podia entrar na casa de alguém que não era judeu, embora Jesus quebrou isso tudo, graças a Deus. Ele quebrou tudo isso, mas até então um judeu não entrava na casa de quem não era judeu. Na verdade, eles nem gostavam, nem se cumprimentavam. Um judeu não pegava na mão de um gentio, quanto mais entrar na casa. Então Jesus ali escuta aquele pedido e se dispõe a ajudar aquele homem por causa do testemunho que deram dele. Agora tem duas situações. Eu agora preciso te apresentar diante do Senhor. Você chegou para mim como um pastor e lá ele nem era do mesmo corpo, aqui a gente é um corpo só, e você chega para mim, para algum dos pastores, para algum amigo seu, para a sua igreja casa, e pede para que orem por você. Como que você vai ser apresentado diante de Deus por essa pessoa? Como é que eu vou chegar e te apresentar? Eu vou falar que eu te conheço, que você está envolvido com as coisas do reino, que eu vejo o amor de Deus na sua vida. Eu vou falar assim, Jesus, esse aí está envolvido com a nossa causa. Ele é um bom amigo, fiel. Ele está aqui demonstrando esse amor que o Senhor falou que é para ter, esse amor que gera fruto, esse amor que transforma. Será que eu vou poder falar disso, poder falar dessa forma? Ou você está com algumas questões no seu coração que te deixam um pouco apático, distante de todo mundo? Aí, quando você precisa dessa apresentação, as pessoas falam, eu não conheço ele muito bem, de vez em quando ele aparece, eu não vejo que ele tenha assim, esse amor tão grande pelo Senhor, ele mais convive com a gente. Essa semana a gente entrou numa discussão muito legal. E para esses 34 anos de igreja, eu queria fazer um pedido a você, bem especial. A gente vai entrar num novo tempo na comunidade, a gente está vendo isso em vários setores dentro da igreja. Esse avivamento que a gente está pedindo tanto ao Senhor, está começando a acontecer algumas coisas assim. Essa questão dessa festa ontem, eu vi isso como essa centelha, sabe? De as coisas começando a mudar, as coisas começando a acontecer. Lá no acampamento, com os meninos na semana passada, também foi a mesma coisa. Você via um menino ou outro. Teve um menino que teve uma situação de adversidade lá com um outro menino, e ele chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, eu tomei uma decisão lá, que eu pedi para eles me tirarem do quarto que eu estava, porque os meninos eram muito bagunceiros, e eu não queria ficar naquele quarto. Mas depois eu arrependi, porque eu acho que o Espírito Santo estava tentando testar a minha longanimidade. E aí eu fui e tomei bomba. O menino tem 11 anos, 12 anos. Entende que está tendo alguma coisa que está sendo promovida no nosso meio? Às vezes eu não vejo isso de gente adulta. Um menino falou assim, mãe, eu tomei bomba, porque eu não deveria ter saído daquele quarto, eu tinha que ter ficado ali, eu tinha que ter perseverado, eu tinha que ter impactado a vida dele. E a mãe me contando isso, e meu coração, e eu não era não, mas agora eu estou ficando muito chorão, aí eu começo a querer chorar, por causa dessas coisas que estão acontecendo no nosso meio. Então, eu queria te perguntar, se você fosse agora, né? E aí, agora eu vou levantar essa régua aqui um pouquinho. Romanos, capítulo 8. Eu acredito que é no 24. Vamos lá, porque falar errado não pode. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, fala que tem duas situações muito especiais para nós. Eu acho que isso é muito importante. Tem intercessão do Espírito Santo aqui,
a partir do 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, você tem o Espírito Santo que intercede por você. E aí, depois, a coisa fica ainda mais, eu gosto de usar essa palavra, mais gostosa, mais íntima, né? Porque fala assim, quem os condenará? No 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. O nível aumentou, né? Até então, eu estava falando aqui que eu ia ter o privilégio de vocês me pedirem para orar por vocês, e eu com meu coração todo ruim, né? O Marley gosta de usar essa expressão, e eu com meu coração todo peludo, cheio de problema, ia ficar questionando, né? Avaliando sua vida. Aí agora aqui, Paulo está aumentando para a gente um nível demais. Ele fala que tem o Espírito Santo e tem o próprio Jesus que intercedem por nós. Eu posso ter uma visão totalmente enganada de você, ou para coisas boas ou para coisas ruins. Você pode me enganar facilmente. Depende da capa que você está vestindo no dia. Se você estiver vestindo uma capinha de cristão, puxa vida, eu vou te amar demais, te abraçar e vai ser maravilhoso. Agora, talvez eu não te encontre aqui no ambiente da igreja, aí talvez a sua capa não seja aquela tão de cristão, e aí nós podemos ter uma dificuldade grande de entender em qual time que nós estamos jogando. Mas aqui agora o nível elevou, porque esses dois que intercedem, eles conhecem o seu coração. Tanto o Espírito quanto Jesus conhecem o seu coração. E eles te apresentam diante do Pai. Agora não é mais o centurião ali pedindo para que os anciãos vão lá e conversem com Jesus, não. É o próprio Jesus conversando com o Pai a seu respeito. Olha, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E eu entendo, acredito, desejo que na hora dessa intercessão, tanto o Espírito quanto Jesus se apresentem diante do Pai e tenham uma palavra a respeito de vocês. Que eu gostaria que eu e vocês nos esforçássemos para que isso fosse uma verdade. Pai, olha o amor que Ele tem. Eu queria que o Espírito Santo chegasse diante de Deus para interceder por nós e falasse, olha o amor que Ele tem. Diante de todas as coisas, o coração dele está puro, porque ele está procurando resolver as coisas. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos aqui no 15 primeiro. 15:1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós podeis dar algum fruto, se não permanecerdes em mim. Nós precisamos estar no Senhor. E aí depois, no 12, na sequência aí do 15, fala, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí agora, então, a gente vai voltar para o 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tivereis amor um pelo outro. Gustavo, mas eu tenho esse amor. Eu creio. Eu já entendi a obra de Cristo. Eu creio. Agora, então, eu queria te fazer esse desafio, que é o desafio que eu faço para mim mesmo. Eu entendo que se o Senhor estivesse escrevendo uma carta para nós, comunidade cristã da Zona Sul, ia dizer para nós permanecermos neste amor, sermos fiéis a este amor, perseverantes neste amor. E se, talvez depois o pastor Ney vai poder falar aqui também, esses dias ele falou de mim aqui no começo do culto, alguns irmãos ligaram para mim bravos, falando que ele me ligou meia-noite e eu não atendi ele. Aí depois ele falou que vocês estão precisando ler Bíblia, né? Que ele estava falando a respeito da Bíblia.
Eu quase apanhei por causa disso. Então, vocês vigiem aí, tá? E eu acredito também que se o pastor Neif pudesse mandar uma carta para a gente, ou se ele pudesse reafirmar o nosso compromisso com o Senhor nesses 34 anos que a gente começa a celebrar a partir de amanhã, ele falaria isso para nós. Vamos continuar perseverantes nesse amor. Vamos fazer as pessoas nos conhecerem por causa deste amor. Então, se tem alguma coisa no seu coração, se tem alguma coisa que você precisa fazer, resolver, faça uma avaliação. Às vezes você tem alguma dificuldade que você está colocando na conta de outros, mas este amor do Senhor pode fazer você resolver essa situação que você tem consigo mesmo. Você está anotando uma promissória para outro pagar. Cristo já pagou a nossa dívida. E nós agora temos nele essa fonte de amor inesgotável. Usufrua disso. Queira isso. Queira isso. E, diante disso, né, que a gente tem falado muito aqui para vocês, dessa necessidade de vocês lerem a Bíblia, quando vocês lerem a Bíblia, não estou falando de fazer devocional, falando de ler a Bíblia mesmo, de verdade. Leia ali, que seja 3, 4, 5 versículos. Antes disso, faça uma reflexão sobre o seu coração. Fala, Jesus, se eu estivesse recebendo hoje do Senhor uma orientação, se eu estivesse recebendo do Senhor uma carta hoje, se eu estivesse sendo enviado para uma missão, o que o Senhor falaria comigo? Né? Eu acho que a gente tem que fazer isso todas as manhãs, a gente tem que dizer um sim para o Senhor. Eu acho que a gente está fazendo isso pouco. Eu queria te encorajar a pensar a respeito disso. Na hora que você levantar, não pega seu celular, embora muitas vezes ele desperte, você tem que parar ele. Na hora que você parar seu celular, não dá uma olhada no WhatsApp, não dá uma olhada no Instagram, não dá uma olhada no e-mail, não. Só tira o despertador ali, fecha seus olhos e fala com o Senhor. Senhor, hoje, mais um dia, eu faço a opção pelo Senhor. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E eu quero que as pessoas vejam o amor do Senhor em mim. Me capacita para isso. Porque aquilo que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é fiel. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã. Quero te agradecer por esses 34 anos da comunidade, por esse tempo que nós vivemos aqui junto em família. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Que alegria poder estar aqui, Pai, Senhor Deus, durante a semana, nos finais de semana, juntos, ó Pai, Senhor Deus, celebrando ao Senhor, tendo comunhão, ó Pai, Senhor Deus, e testemunhando aos perdidos, testemunhando de Jesus, desse grande amor. Muito obrigado, ó Pai, Senhor Deus, por esse lugar que nos acolhe com tanto amor, em nome de Jesus.